Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Daniel capítulo 4 e antes de fazer a leitura de Daniel capítulo 4, quero fazer a citação do texto de Provérbios capítulo 16, versículo 18, que nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez vem antes da queda. Esse provérbio nos fala que o orgulho, a soberba, a arrogância leva o ser humano à desgraça e à sua destruição. E o livro de Daniel, neste capítulo que vamos ler hoje, o capítulo 4, nos fala a respeito da humilhação que um grande rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, passou em razão do seu orgulho. E é por isso que nós começamos esse vídeo citando o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Vamos fazer primeiramente a leitura e depois da leitura vamos fazer as considerações a respeito desse texto. O versículo 1 diz: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, aqui nesse primeiro versículo, o rei Nabucodonosor está fazendo um pronunciamento a respeito de Deus. Nós vamos ver nos próximos versículos que ele está fazendo um pronunciamento a respeito de Deus. Daniel capítulo 4 vem logo depois do capítulo 3, e no capítulo 3 nós vemos que o rei Nabucodonosor levantou uma estátua e quis que todas as pessoas se dobrassem diante dessa estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua por servirem ao Deus Altíssimo. Então Nabucodonosor deu uma oportunidade para que eles se dobrassem diante da estátua, mas eles disseram que não se dobrariam porque Deus os livraria, e mesmo que Deus não os livrasse, eles não se dobrariam diante da estátua. Então o rei Nabucodonosor se enfureceu, mandou ligar a fornalha 7 vezes mais forte e intensa, até que os homens que prenderam Sadraque, Mesaque e Abednego e foram lançá-los na fornalha se queimaram de tão alta que era a fogueira que havia sido erguida, que havia sido preparada para queimar os corpos desses 3 homens que resolveram manter-se fiéis a Deus. Então aqueles 3 homens apareceram andando no meio do fogo e um 4º homem apareceu ali entre eles com a aparência do filho dos deuses. Nabucodonosor viu esse 4º homem e eles livres, então disse a eles: saiam do meio da fornalha. E eles saíram e não se viu nada chamuscado. Nenhum dos fios dos cabelos daqueles homens se queimou, nada das suas roupas ficou queimada, e então Nabucodonosor disse no final do capítulo 3 que ele reconhecia Deus acima de todos os deuses e que ele faria um decreto em que ninguém poderia falar de maneira indevida a respeito do Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, e eles foram exaltados. Essa história que acabei de contar está registrada no capítulo 3 e é necessário que essa história seja conhecida para poder se entender esse capítulo 4. Agora no capítulo 4, nesses primeiros versículos, Nabucodonosor está escrevendo um documento em que ele se dirige a todos os povos e a todas as nações para dizer que ele reconhece que Deus é o Deus Altíssimo e o único e verdadeiro Deus. E Nabucodonosor foi um rei que dominou todos os territórios
que eram conhecidos. Ele venceu todas as guerras, todas as batalhas, dominou sobre todo o mundo e por isso ele era como os Estados Unidos são hoje a potência mundial e tudo que ele falava alcançava todo o mundo até então conhecido. Então, ele está aqui no versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Ele começa essa carta saudando a todos e dizendo: paz vos seja multiplicado. Ele continua aqui escrevendo a sua carta e dizendo no versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Verso 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Verso 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Verso 5: tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Ou seja, me perturbaram, me inquietaram, me deixaram preocupado. Versículo 6: por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Verso 7: então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Versículo 8: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, versículo 9: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Versículo 11. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. Verso 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Versículo 14. Clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrubai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. 15. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Verso 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Verso 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber
a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então nós vemos aqui que nos primeiros versículos de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor está desejando que a paz seja multiplicada para todas as pessoas, porque ele conta nos primeiros versículos que ele teve um sonho e que Daniel deu a interpretação do sonho para ele. Esse texto está no capítulo 2 do livro de Daniel. Nós já gravamos um vídeo, está aqui no canal, falando a respeito do sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua cuja cabeça era de ouro, os braços e o peito eram de prata, o abdômen de bronze, as duas pernas de ferro e os pés formados de ferro misturado com lodo, e que, de repente, uma pedra saiu, foi cortada por uma mão invisível, e aquela pedra caiu sobre os pés daquela estátua, e aquela estátua foi completamente destruída. No capítulo 2, Daniel recebeu a revelação do sonho que Nabucodonosor teve e deu a interpretação, dizendo que aquela estátua simbolizava o reino de Nabucodonosor. E ele, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, mas que depois dele viria um reino de prata, que foi o reino dos Medo-Persas. Depois do reino dos Medo-Persas viria um outro reino mais fraco, que seria como de bronze. Foi o reino de Alexandre o Grande, que depois foi dividido em 4 partes, porque ele tinha 4 comandantes, e os 4 comandantes dividiram o território que foi conquistado por Alexandre o Grande. Depois, as 2 pernas representam o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, e eram de ferro porque, de fato, o Império Romano foi poderoso, mas depois de ser derrubado, várias partes do Império Romano foram divididas e se formaram alguns territórios fortes, simbolizados pelo ferro, na visão que Nabucodonosor teve, e outros eram formados de barro, nações mais fracas. A mão que cortou a pedra representa Jesus. A pedra é Jesus. Deus estava trazendo uma revelação profunda para o rei Nabucodonosor, para mostrar a ele que, por mais que ele fosse poderoso e governasse sobre todo o mundo, o seu reino, a sua posteridade, seria cada vez mais fraca, e que no futuro uma pedra governaria sobre tudo, e Jesus é o Rei dos Reis, e de fato, quando Jesus veio, ele é mais conhecido, ele é mais poderoso, ele reina e governa sobre todas as coisas. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel foi capaz de dizer o sonho e dar a interpretação que eu acabei de resumir, para que nós possamos prosseguir na meditação de Daniel capítulo 4. Então aqui, nesses primeiros versículos, o rei Nabucodonosor está dizendo exatamente isso, que já falei do capítulo 3, que Nabucodonosor levantou uma estátua. Por que ele levantou aquela estátua? Porque quando ele recebeu a interpretação do sonho que Daniel deu a ele resolveu criar uma estátua completamente de ouro, como quem diz: isso que eu vi em visão não acontecerá, porque o meu reino sempre será forte, da cabeça até os pés. Mas o que nós percebemos ao longo da história é que depois que Nabucodonosor morreu, aconteceu exatamente o que Deus revelou a ele em sonho, e o relato que eu fiz agora há pouco nos mostra que é o relato da história, que de fato o que aconteceu foi o que Deus mostrou para Daniel. Os reinos que se sucederam ao reino da Babilônia foram sendo cada vez mais fracos, e Jesus foi a pedra cortada do céu e veio sobre a terra, e ele é o Rei dos Reis, e ele governa sobre todos eternamente. Agora, no capítulo 4,
Nabucodonosor ele teve um segundo sonho, e nós já fizemos a leitura, e você pôde perceber que nessa leitura ele viu uma árvore muito grande, e essa árvore se estendia até o topo dos céus, e ela era vista de todos os lugares, e havia vários pássaros que ficavam nos seus ramos, e os animais e as pessoas ficavam debaixo dessa árvore, e então essa árvore de repente foi cortada pela ordem de um vigilante. E Nabucodonosor aqui fala que ele via que esse vigilante era um santo, e esse vigilante dizia: cortem o tronco, prendam com correntes o cepo, mas não tirem as raízes, e que essa árvore seja retirado do coração de homem e seja colocado um coração de animal. Ele não entendeu o sonho. Então, nós lemos até o versículo 18, quando Nabucodonosor chama Daniel e conta-lhe o sonho, justamente porque Daniel já havia dado a interpretação do sonho que ele teve no capítulo 2. E aqui Daniel vem, a partir do versículo 19, e dará a interpretação desse sonho. Vamos ver o que Deus estava mostrando para o rei Nabucodonosor por meio desse sonho. Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra. 21. Cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Versículo 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Versículo 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, se prolongue a tua tranquilidade. Aqui o põe termo significa ponha fim pela tua justiça e nos teus pecados. Pare de pecar. Versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, vejam que ele teve este sonho, ele pediu que Daniel desse a interpretação,
Daniel deu a interpretação dizendo que ele seria colocado no meio dos animais, e depois de 12 meses é que esse sonho se concretizou. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, versículo 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Vejam que depois de 12 meses, Nabucodonosor subiu no palácio, começou a olhar tudo que ele dominava e começou a se engrandecer. Ele começou a dizer, por acaso essa grande Babilônia não fui eu que edifiquei? Não foi com o meu grandioso poder? Não foi para a minha glória, para a glória da minha majestade? Ele começou a se exaltar, começou a ficar inchado, começou a ficar arrogante, começou a ficar soberbo, começou a dizer que ele era poderoso. Veja que no versículo 30 ele fala que eu construí isso para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Versículo 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Versículo 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva, como os bois. O seu corpo foi... Versículo 33. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Versículo 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então nós vemos que houve um sonho em que Deus mostrou para o próprio rei Nabucodonosor que ele tinha se levantado na terra como uma grande árvore, mas que ele estava exaltado. E então Deus decretou que durante um período de tempo ele ficasse como se fosse um animal. E ele ficou ali como um animal, e quando ele recobrou o juízo, ele pôde perceber que as suas unhas estavam grandes, que os seus cabelos estavam compridos, que ele estava molhado do orvalho e que ele precisou ser resgatado pelos seus grandes e precisou ser restabelecido no seu trono, e isso tudo aconteceu depois dele ter tido a visão, o sonho que ele teve 1 ano antes e que Daniel deu a ele a devida interpretação. E ele pôde dizer aqui,
no final, no último versículo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, como nós dissemos no começo deste vídeo, Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos diz que a soberba precede a ruína, e a altivez vem antes da queda. O próprio Nabucodonosor disse na última frase aqui, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele, que é o Deus Altíssimo, pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui está um exemplo do que Deus pode fazer para humilhar alguém que vive carregado de soberba, que vive carregado de exaltação. Alguém pode perguntar como que Nabucodonosor ficou no meio dos animais como se fosse um animal. Isso aconteceu porque Deus tirou dele a razão, tirou dele o juízo, para que ele pudesse perceber depois que Deus é que tem o poder e o domínio, e é ele que dá inteligência, sabedoria e capacidade para que os reis possam reinar, para que os governantes possam governar, para que os líderes consigam liderar, para que as pessoas consigam fazer as grandes obras, e no final, tudo aquilo que nós fazemos e pensamos que fazemos e queremos carregar vanglória, só é possível de fazermos porque Deus é bondoso e permite que nós façamos. E esse texto também nos ensina que nós precisamos cuidar daquilo que nós fazemos, daquilo que a nossa mente se ocupa, porque se nós não buscarmos sabedoria, se nós não prestarmos atenção à forma como nós usamos a nossa inteligência e a nossa razão, corremos o risco de nos tornarmos como animais. Há pessoas que agem como se fossem cavalos, que respondem de maneira indevida, que dão coices nas pessoas, que vivem chateadas e inquietas com a vida que estão levando, porque não buscam ter sabedoria para responder de maneira prudente, para encontrar as saídas da vida. Se você abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, e ler o versículo 23, lá está escrito que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Se você abrir Provérbios no capítulo 4, no versículo 7, está escrito que o princípio da vida é adquirir a sabedoria, e que sobre tudo que você deve buscar ter sabedoria, porque com a sabedoria você encontra o caminho para que você tenha uma vida próspera e abençoada, para que você não se faça como um animal. Cuide da sua vida, cuide dos seus pensamentos, não deixe a arrogância e a soberba tomar conta do seu coração, fuja de todos os pensamentos que você possa ter, que exaltem a você e que possam dizer que você é melhor, que você é bom, que você é excelente, que você é capaz, mas reconheça que tudo aquilo que você tem de habilidade, de capacidade, de competência, foi permissão de Deus e é manifestação e expressão da bondade de Deus para com você, e você precisa lembrar de levantar as mãos aos céus e dizer glória a Deus, ao Altíssimo, porque Ele é que governa sobre todas as coisas. Deus tomou Nabucodonosor, um homem que, na antiguidade, teve o domínio sobre toda a terra, para dizer que, na verdade, quem governa toda a terra é o próprio Deus. E ele estava governando toda a terra, mas com a permissão de Deus. E Deus permitiu que ele passasse essa terrível humilhação, porque depois que Deus deu a ele o sonho do capítulo 2, dizendo que ele era a cabeça da estátua que ele viu no sonho, mas que os reinos que viriam depois seriam mais fracos, até que a pedra, que é Jesus, viria e derrubaria a estátua,
prevaleceria, ele não aceitou. E por isso que no capítulo 3 ele ergueu a estátua completamente de ouro. Então Deus percebeu que Nabucodonosor não se dobrou diante de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3 escaparam da fornalha ardente, ele disse: o Deus de vocês é o Deus Altíssimo. Ele até começou no capítulo 4 escrevendo que todos os povos, nações e homens deveriam reconhecer Deus como o Altíssimo, mas nós vemos que Deus deu a ele o sonho para dizer a ele: você viu o que eu fiz para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o seu coração ainda está cheio de orgulho. Então Deus deu a ele um segundo sonho, que foi esse que nós lemos no capítulo 4, para que ele pudesse saber que foi o próprio Deus que o tornou como um animal, que lhe retirou a razão por um período de tempo, para que ele pudesse, ao recobrar o juízo pela vontade de Deus, reconhecer realmente do fundo do coração e da alma que ele era apenas alguém que governava pela permissão e pela vontade de Deus. E ele termina esse capítulo reconhecendo, enfim, realmente, verdadeiramente, que Deus é Deus. E o último versículo ele fala: agora, ou seja, depois que eu passei por essa situação, agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Essa é a palavra que devemos guardar no coração. Devemos fugir de toda arrogância, orgulho, prepotência e soberba, e reconhecer e dar graças a Deus pelas obras que ele faz. Deus abençoe.